Bom dia, meus amados e queridos. Aqui muito quente. Esses dias nós estamos passando uma fase meio assim quente, né? Mas nós não podemos reclamarmos das estações e dos tempos e daquilo que Deus nos concede durante os dias decorrentes, né? Hoje nós queremos falarmos com respeito a importante dos atalaias do Senhor. O que seria um atalaia? Anunciador do Evangelho, pregador, emissário, anunciador seria a palavra mais certa, né? Ou proclamador, alguma coisa assim. E nós iremos nos deter no livro do profeta maior, do profeta Ezequiel, que é um profeta que profetizou sobre Israel com relação a visões que tinha diante do Senhor, com relação à sua própria vocação, que Deus o chamado, e assim por diante. E eu irei me deter em alguns versículos, poucos versículos, mas atentamente iremos decorrer durante essa breve fala para falarmos com relação aos atalaias, ao atalaia e aos atalaias do Senhor. E sucedeu que no fim, capítulo 3, versículo 16, e sucedeu que no fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha parte ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando disseres ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar ao ímpio acerca do caminho do ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá, e a sua maldade, mas o seu sangue requererei das tuas mãos. Mas se avisares ele, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho, o ímpio, ele morrerá, e a sua maldade, mas livraste tu da tua alma. Então, era uma incumbência que Deus dava ao profeta para que ele falasse. Se a pessoa bem entendesse e aceitasse a realidade daquilo que ele estava falando, consecutivamente, Deus iria livrá-lo. E foram várias visões que Deus dera a Ezequiel. Ezequiel, como atalaia, ele fazia, na sua visão, eram mais predições acerca de Jerusalém, do que iria acontecer em Jerusalém, dos finais, das abominações aos santuários, dos castigos de Jerusalém, visões com relação a querubins, o juízo de Deus contra o povo. Aí vem a mudança para fora dos muros, simbolicamente falando, com respeito à dispensação, profecia contra os falsos profetas, castigo e idolatria, injustiça e castigo de Deus sobre o povo, a madeira inútil, com relação à madeira inútil, o homem, as meretrizes abomináveis, e nessa fala das meretrizes abominável, é uma das coisas que Deus abomina mesmo. A parábola sobre as duas águias, a responsabilidade pessoal sobre o povo, o lamento de Loa para com a videira, pedindo que Deus assim
tivesse, né, piedade sobre o povo de Israel, abominações na casa do Senhor, desde o Êxodo, e vai indo. O capítulo de Israel está em o livro de Israel, ele praticamente ele vai estar, ele tem conta, ele tem, são, se não me engano, são 40 capítulos que estarão falando com respeito Deus usando Ezequiel para alertá-los com respeito a um concerto com o Senhor. É isso mesmo, a um concerto com o Senhor. E vale entender que são praticamente 48 capítulos. Vale entendermos que Deus sempre foi beneplácito e sempre foi bondoso com o seu povo. Mas o que entendemos nessa palavra e que traz a origem nos dias atuais é esse, de que hoje Deus também está levantando os seus. Na minha fala, como eu vos falei, a incumbência de Ezequiel era muito grande, porque ele tinha que falar para que as pessoas aceitassem a boa palavra de Deus, e aqueles que não aceitassem, consecutivamente, viria uma punição sobre eles, viria uma punição sobre aqueles que não quisessem aceitar a verdade para um conserto, porque Deus, na sua bondade infinita, ele sempre tentou retratar com o homem de forma amorosa, para trazer o homem à consciência das coisas corretas, das coisas certas. Mas nós, eu sempre quero colocar e coloco também, para que os meus ouvintes, para que todos ouçam também, para que todos entendam, eu coloco também a minha pessoa juntamente com vocês, porque sou pecador, me posso dizer como Paulo, sinto as mesmas coisas, as mesmas necessidades, e nós como pecadores temos que pedirmos a cada dia a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para que sejamos bem-sucedidos diante do Senhor. E aqui ele nos ensina na palavra, de todas as formas, de mantermos a nossa vida pessoalmente voltadas a Ele, voltadas com relação a atitudes nossas, né? E nesse livro de Ezequiel, no capítulo 37, eu acho tão importante, quero ressaltá-lo também rapidamente com os irmãos, com os meus colegas, com os meus ouvintes, com aqueles que me acompanham na minha fala, que fala da visão do vale dos ossos secos. Aí a palavra vai dizer bem assim no livro, no capítulo 37, versículo 1, e veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos sequíssimo, e me fez andar ao redor desse vale, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam ali sequíssimos. E disse o Senhor: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ponto de exclamação. E ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então disse: profetiza sobre esses ossos, e profetiza sobre esses ossos secos. E ele ouviu a palavra do Senhor. E assim o Senhor Jeová, e assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, e eis que fareis entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, aí lá na frente essa passagem vai falar com respeito dos ossos que cresceram os tendões, nervo, carne e tudo, e foram um milagre que aconteceram naquele tempo. Mas para despertar o povo com relação à aceitação
de tudo aquilo que o Senhor falava, de tudo aquilo que o Senhor queria trazer ao coração do homem como sendo benéfico, mostrando o seu poder, o seu amor para com o povo de Israel, porque o povo de Israel, Deus sempre tentou trazer a restauração sobre o povo de Israel, mas ficava naquela, porque eles não, parece que a mente estava fechada, ou não queriam entender, ou entendiam e não queriam obedecer, mas Deus sempre procurou e sempre usou o seu servo para que a obra do Senhor fosse realizada diante do povo, e o povo fosse abençoado. Não distante a toda essa minha fala, nós hoje entendemos que Deus está preocupado conosco também, para poder abençoar as nossas vidas e transformar e levarmos o conhecimento da verdade e da realidade do Senhor, para que as mãos do Senhor não se pesem sobre as nossas vidas. Então, quando nós falamos em obediência, obedecer é um ato de submissão, é um ato de que você está entendendo o que Deus está querendo lhe falar e que Deus está querendo te mostrar algo por intermédio dessa restauração, dessa reestruturação espiritual. E veio sobre vários lugares também, né? A profecia contra Gog, contra Magog também, e teve também muita prostituição naquela época também, e era uma coisa, havia duas irmãs também que se lançaram sobre o ato da prostituição, que é uma das coisas que mais é assim, entendemos que é abominável diante do Senhor, porque Deus dá a condição do homem viver libertamente, né, sobre essa posição. A Bíblia diz que se não há condição, melhor é casar do que se abrasar. Então, não desmerecendo, não querendo subjugar, porque eu não tenho condição de subjugar ninguém. Veja só, Jesus Cristo em suas falas, em seu amor grandioso, ele visitou várias pessoas que foram outrora eram meretrizes, mas depois lá na frente nós vimos essas pessoas como mulheres de Deus, mulheres abençoadas e agraciadas. Então nós não podemos também, o que eu falo, subjugarmos as pessoas de maneira alguma, de forma alguma nós podemos subjugar ninguém. Nós temos que realizarmos como atalaia que somos hoje, porque eu sou considerado uma atalaia, você é considerado uma atalaia. Todos nós, a partir do momento que nós entendemos a verdade do poder do Evangelho de Cristo, vindo para o Novo Testamento já, e aceitamos a imposição de Cristo, que Cristo está em nossas vidas e já não somos considerados mais como criaturas, mas como filho de Deus, nos incumbido ir e executar o ide do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer será salvo. Geralmente eu falo para as pessoas que quem gera ovelha não é pastor. Porque o pastor ele também é um ser humano, propício também a erros, a defeitos, por mais que ele tenha a retórica boa, por mais que ele fale, por mais que ele tudo, ele é uma pessoa que está no seu âmbito carne também.
jejua, ora e tudo, mas ele passa por provações, luta, dificuldade, essas coisas todas. Inclusive, acredito eu que teria que ter algum suporte para os pastores, não somente no ato, e os padres, ou as pessoas nas suas igrejas, para que tivesse uma cobertura para eles que entram nessas guerras espirituais, que para mim são guerras espirituais. E dito isso, eu quero na minha fala ainda continuar falando com relação à posição dos atalaia. O atalaia tinha que manter uma vida íntegra, uma vida de bom comportamento, que as pessoas pudessem ver nele uma posição é, uma posição de obediência, de sinceridade, de que não fosse mal visto para que os outros falassem contra eles e tal. E dessa forma, para realizar a vontade do nosso Pai Celestial e Pai amado. Por isso, é importante também retornarmos a minha fala que eu falei para os irmãos que quem gera ovelha não é o pastor, quem gera ovelha é a própria ovelha, porque que você vai receber a palavra de Deus em seu coração, Deus vai transformar, vai direcionar a sua vida, vai lhe transformar e te dirigir. Lá na frente, Deus vai colocar outra pessoa também para que você fale dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, essa também vai, e assim vai sucessivamente, vai se crescendo, e vai acontecendo os milagres, as maravilhas, tudo aquilo que Deus nos proporciona por intermédio do seu Filho, com relação à cura, libertação, transformação, e Deus vai lhe concedendo também essa autonomia, essa autoridade para realizar. É certo também que eu não vou também desqualificar o que está na palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo fala, que Deus levantou uns para pastor, uns para mestre, outros para pastores, outros para doutores, outros para evangelistas, né? E a palavra também nos fala com respeito, não posso ser ignorante, com respeito àqueles que já têm uma posição mais elevada na sua postura eclesiástica, né? Até chegar ao bispado, né? Até chegar ao ato de ser um bispo, né? Na pregação da palavra de Deus. Eu não posso ser ignorante. Mas, em visto tudo que nós estamos falando, eu quero trazer a razão dos dias de hoje, porque, veja, essas destruições que aconteciam na época em que Ezequiel profetizava, na maioria das vezes era o pecado. E o que é que nos afasta de Deus? É o pecado. Até hoje o pecado nos afasta de Deus. Então nós vivemos uma vida em que nós temos que demonstrarmos obediência ao Senhor, aonde nós estivermos servindo ao Senhor, obediência ao Senhor sincera e verdadeira, para que não venha sobre nós esse tipo de peso, sabe? Porque a garantia que temos de Deus de salvação e libertação pelo poder da sua morte na cruz do Calvário, essa já está encerrada. Jesus já morreu, os nossos pecados foram levados sobre ele. Hoje somos pecadores redimidos pela palavra de Deus. Não que não haja limite, porque se você pecar e reconhecer o seu erro e abandonar e não voltar a fazê-lo, bem-aventurado você é. Mas nós sabemos também que há pessoas que precisam de ser trabalhadas pelo Senhor, porque as coisas também não são feitas de uma hora para outra. Por exemplo, como é que eu vou tirar uma pessoa que está no alto de alcoolismo de uma hora para outra? Não tem condição, essa pessoa vai ter, não posso ser nem ignorante, essa pessoa vai ter que passar por um processo de palavra, de aconselhamento, de um aconselhamento psicológico, alguma coisa assim, e ir para um lugar para poder estar reabilitando a sua vida para depois, novamente, até mesmo ser lançada no mercado do trabalho, porque é difícil uma pessoa com determinado vício, a pessoa pegar você lançá-la de uma vez no mercado trabalhista. Então, o que acontece?
tem que ser trabalhado, tem que ser trabalhado. E a nossa preocupação nos dias atuais é essa, porque a sinceridade e a obediência tem que estar acima de tudo para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Ezequiel foi um profeta que profetizou sobre muito tempo. E as profecias de Ezequiel foram com respeito ao juízo de Deus, foram com respeito à reestruturação do povo de Deus, quando nos fala lá no Vale dos Ossos Secos, naquela passagem, porque já não via pessoas interessadas em fazer a obra do Senhor. Então o Senhor, ali naquele Vale de Ossos Secos, o Senhor dá uma demonstração do seu poder, mostrando que Ele pode levantar pessoas para poder realizar, ainda que esteja lá no pó, já nem em estado de decomposição, já no pó, no osso do osso mesmo, né? Para poder ser levantado. Porque em outra, a palavra do Senhor diz que se nós calarmos, se eu e você calarmos, as pedras, elas suscitarão. Deus é poderoso para levantar as pedras para realizar essa obra. Já entendeu? Gente, olha a dinâmica de Deus. Tenta dar um murro numa pedra para você ver se você não vai estourar as suas mãos. A pedra é dura. E se Deus nos fala que Ele pode suscitar as pedras para poder as mesmas transmitir a boa palavra do Senhor, isso não é herético e não é heresia, é a palavra de Deus. Gente, que é isso? Que é isso? É como fala, aqui onde eu estou morando, porque eu sou brasiliense, mas aqui em São Paulo eles pegam e falam assim, ô meu. Então, é uma coisa assim, sabe? Então, nós temos que ver a necessidade de que Deus transforme todas as cidades, como que Deus opere em todo o Brasil, que Deus seja o Senhor do Brasil, que seja reestruturado a obra do Senhor no meio dos tempos. E o Senhor sempre nos falará e está nos falando com respeito de restauração e glória, a glória dele. E quando ele fala dessa restauração, ele não fala só restauração em si, membrança, corpo, igreja, placa determinada, não. Ele fala com respeito da nossa vida, que tem que ser reestruturada para que o Espírito Santo habite em nosso coração e nós entendamos a verdade do Senhor, para pregar a verdade do jeito que o Senhor quer que nós pregamos, como verdadeiros atalaias do Senhor. Porque nós não podemos, de maneira alguma, fazermos aquilo que é indevido. Temos que entender que Deus não tem o seu reino subdividido. O reino do Senhor é um reino eterno, completo e real. Por isso que eu muitas vezes falo para as pessoas que nós não podemos estar diversificadamente, estar divididos com relação à atuação da pessoa do nosso Deus, como sendo Pai, Filho e na Trindade Divina, porque temos que estudar, temos que entendermos que a realidade de Pai, Filho e Espírito Santo tem um propósito verdadeiro para que a igreja seja edificada pelo poder de Deus. Eu já vos falei, o Pai ele tem um papel importante como criador de tudo e de todas as coisas. Muito embora as pessoas acham que o mundo fora criado pelo Big Bang ou por alguma coisa aí. Mas quem criou esse Big Bang? Foi Deus. Então tá, não vamos discutir isso, vamos ficar nessa parte aí. Aí vem também a atuação do Filho de Deus que já se manifestava no Velho Testamento, e nós vimos isso claramente por várias vezes, né? O Senhor, quando fala o Senhor, nós podemos tipificar
ou podemos retratarmos como sendo Jesus Cristo já lá presente. Quando nós trazemos a palavra do Deus Espírito Santo, é esse Deus que nós falamos, Consolador, Deus que vem consolar as nossas vidas nos momentos mais difíceis. O Deus Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus, e eles assim. Então, é importante hoje nessa passagem, porque foi uma passagem que passou 2000 anos atrás, Deus transcrevendo isso e usando o seu profeta como atalaia, o profeta Ezequiel. E hoje Deus quer também te usar, quer me usar, para que nós façamos a obra do Senhor com toda a sinceridade, com todo amor e com todo o carinho, e para que Deus manifeste o seu poder da forma que Ele queira manifestar. Eu sempre falo que o nosso país é um país super abençoado por Deus. Muito, mas o Brasil é muito abençoado por Deus. As coisas naturais, essas coisas acontecem mesmo. Dentro da permissibilidade, acontece mesmo. Dentro da permissibilidade de Deus, acontece mesmo. Enchentes, aquelas coisas todas, acontecem. Mas Deus, em sua bondade infinita, Ele sempre vai requerer de nós uma só coisa, a obediência a Ele e a sua palavra, para andarmos conforme os parâmetros da sua verdade, não a distanciado daquilo que Ele queira nos ensinar dentro da sua palavra. E urge hoje, nesses momentos difíceis que nós vivemos, que nós tenhamos uma comunhão mais aprofundada com Deus, na oração, na leitura da palavra, na consagração, nos nossos votos com Deus. Nós temos que ser cumpridores, mais piamente cumpridores, para que aos olhos de Deus isso seja bem visto e Deus venha abençoar as nossas vidas com toda propriedade, porque Deus tem esse poder de realizar isso, porque Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. É um Deus que está em todo lugar. Veja só como é a personificação dos três em um. O Espírito Santo, que está me induzindo a falar da verdade, da palavra de Deus aqui para vocês, nesta manhã, que são hoje, agora deve ser umas 7h10, 7h15 da manhã, é o mesmo Espírito que vai estar lá do outro lado do mundo, no Japão também, usando um servo dele para transmitir a palavra do Senhor. Sabe por quê? Todo esse hemisfério é pertencente ao nosso Deus. E o Deus e o Pai e o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, em uma atuação juntos, para realizar a obra e para que a obra seja perfeita. Essa é a verdade que nós temos que entender. E jamais vivermos distanciados daquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração. E nesse dia maravilhoso, Deus está falando ao nosso coração, porque tem muitas pessoas que precisam de ouvir dessa palavra para transmitir para outras pessoas também, com muita simplicidade, sem muita liturgia, sem muitas palavras difíceis, né? Deus quer que nós falemos como Cristo falou, com toda a simplicidade, com toda a propriedade, para que alcancemos assim os benefícios que o Senhor tem em nossas vidas. Voltando agora e deixando o Velho Testamento, porque entendemos ali que o atalaia Ezequiel, homem importante diante do Senhor, obedecer a palavra de Deus, voltamos para o Novo Testamento para entendermos que estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, para recebermos as bênçãos que foram proporcionadas por Deus para a nossa vida. E o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho para que esse nos concedesse, por intermédio do seu Filho, a remissão de todos os nossos pecados. Agora, quando nós erramos, nós nos achegamos diante de Jesus, que é o nosso advogado,
para falar: errei, Senhor, perdoa-me, Senhor. E aí sim, e o Senhor sabe tanto das nossas intenções e das nossas falhas diariamente, porque nós pecamos em atitude, em pensamento, em erro e tal. Nós olhamos, muitas vezes olhamos maldosamente e tal, e aquilo tudo, mas o nosso Deus, ele é poderoso para nos purificar. Por isso que houve aquela, quantas vezes tem que pegar? 7 vezes, não, 70 vezes 7. É um número incontável. O mais importante é o que o Senhor quer, é que você abra o seu coração para falar com Deus, para dizer: Senhor, pequei e preciso da sua misericórdia sobre a minha vida. E nós vivemos essa misericórdia de Deus dia a dia, irmãos. Desde quando acordamos até quando nós dormimos. Precisamos dessa misericórdia de Deus. E precisamos de ser alcançados por essa misericórdia de Deus. E assim viveremos unidamente. E quando o Senhor passarmos a etapa da nossa vida, né? Que nós nascemos pelos nossos progenitores, nascemos, vivemos, passamos a nossa adolescência, chega a mocidade, chega a adolescência, chega a mocidade, chega a maturidade, depois dos 30 para os 40 anos, chega a maturidade do homem, dos 50 a 60 nós começamos a ver a vida de um modo diferente. Depois que passa dos 70, já passou-se o círculo daquilo que Deus nos falou, que a nossa vida está inserida aos 70, depois disso vem câncer e enfado, então muitos chegam aos 95, aos 100 anos, mas uma hora o Senhor vai recolher-nos para estarmos com Ele. Recolher-nos como? O nosso espírito é vivente, esse não morre, entenda isso, o espírito não morre. Aí o interesse de Deus principal em trazer Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário foi para que o nosso espírito não seja lançado no lugar de tormento, porque nós sabemos que, como eu já vos falei, que Deus tinha o seu anjo de luz e esse rebelou contra Deus, e ali foi lançado juntamente com a sétima parte dos seus anjos para um lugar que Deus já determinou o castigo para ele, né? Então a realidade do céu é uma realidade, a realidade do lugar de tormento é uma realidade. Na Igreja Católica nós entendemos como os padres, como os nossos irmãos e padres falam, purgatório. Então é um lugar de sofrimento, é um lugar onde a pessoa não vai ter mais oportunidade de voltar, porque enquanto nós temos a nossa consciência para entendermos que nós precisamos de Deus em nossa vida, nós temos que nos render a Ele, a aceitação da sua verdade, a aceitação dos seus feitos, a aceitação da sua morte, a aceitação da sua redenção, a aceitação do seu sacrifício, para sermos abençoados por eles. E não somente diante de tudo isso, temos que ser cumpridores da boa palavra de Deus, andando de fé em fé por dias e dias, andando e acreditando na verdade do Senhor, até chegarmos à condição de sermos varão perfeitos na presença do Senhor. Coisa que dificilmente chegaremos, mas nós lutaremos para estarmos lá. O apóstolo Paulo lutou por isso. Tanto é que na sua fala, no final de tudo, ele pega e fala: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então é isso que nós temos que fazer: combater esse combate diariamente, guardar a carreira que nos é proposta por Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, e guardar a nossa fé. Por que guardar a nossa fé? Porque o que não procede de fé, queridos, é pecado. É pecado. Então nós vivemos, até a salvação que nós adquirimos em Cristo Jesus é pela fé que nós temos no Deus, que nós não vemos, mas cremos nele. É pelo Espírito Santo que trabalha em nosso coração, porque nós sentimos a presença benéfica do Espírito Santo em nossas vidas, e pela obra da redenção da morte de Jesus Cristo no Calvário, que historicamente nós vemos
todo o histórico, toda a realidade desse histórico. Aí tem muitas pessoas que ainda vêm indagar e pegar e falar, mas todo escrito é feito por mão humana. Mas escrito, mas a inspiração veio de Deus, homens naturais escreveram a palavra de Deus, mas homens separados, com toda obediência, sinceridade, como fora Jó, visto aos olhos do Senhor, um homem temente, que se desviava do mal, que não procurava fazer o mal, é dessa forma. E a minha fala aqui se encerra, eu agradeço a Deus, que tenhamos uma quarta-feira abençoada pelo Senhor e que em tudo que fizermos o nome do Senhor seja glorificado e que esse espaço sempre esteja aberto para nós podermos estarmos aprendendo do Senhor dentro da verdade do Evangelho de Cristo. Vamos orar? Santíssimo e eterno Deus amado, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por todos os ensinamentos que tu nos trouxesses ao nosso coração, para entendermos a verdade do teu Evangelho. Senhor, abençoe todas as pessoas que estão carentes nessa hora, todos aqueles que estão necessitados. Cura, Senhor, abre portas, Senhor, reestrutura, Senhor, cura aqueles que estão com um problema, Senhor, muito difícil de resolver, aqueles que estão nesta hora em uma mesa de operação, que seja o Senhor operando, mas que seja Deus operando. Senhor, traga a realidade da sua verdade ao nosso coração, para andarmos pausadamente diante da tua palavra e dentro dos seus propósitos que são eternais. Meu Deus, e toma a nossa vida neste dia, que todas as nossas decisões não sejam feitas por nós mesmos, mas sejam feitas pelo Deus verdadeiro e poderoso, pelo Cristo verdadeiro, que é o Filho de Deus poderoso, pelo Espírito Santo, que atuantemente olha o que devemos fazer de certo ou mostrando o caminho certo. Senhor, nós te pedimos neste momento que esteja a presença permanente do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Agora coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor, eu determino a cura, a bênção, a restituição, a restauração. Declaro um dia de paz, de prosperidade, de amor, de unificação sobre a família, de libertação, de livramentos, Senhor, de todas as formas. Nessa hora, todos os teus filhos saíram para os seus afazeres seculares, para trabalharem, para se manter e pagar as suas contas, que tu possas abençoá-los, Senhor, e dar-lhes eles as condições para, Senhor, resolver todas as coisas debaixo da sua orientação. Eu oro e agradeço e determino mais uma vez a cura, em nome de Jesus Cristo. Receba a cura sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Agora que a graça de Deus o Pai, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor, e todo o povo diga amém. Logo mais louvaremos ao Senhor.